Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. 22º dia do Tratado, parágrafo 227 a 242. Consagração depois dos exercícios preparatórios. Primeira prática. Aqueles e aquelas que quiserem adotar essa devoção, que não está erigida em confraria, como seria de desejar, depois de ter, como já disse na primeira parte desta preparação, ao reino de Jesus Cristo, empregado ao menos 12 dias em desapegar do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, dedicarão 3 semanas em encher-se de Jesus Cristo por intermédio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que poderão observar. Durante a primeira semana, aplicarão todas suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e contrição por seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade. Considerar-se, nos 6 dias desta semana, como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente, um bode, ou então, como estas 3 palavras de São Bernardo: cogitaquide fuere semen putriem quid sis, vaster cum scan vermonum. Pedirão a Nosso Senhor e a seu Espírito Santo que os esclareça, dizendo: Vide novemi oveni Santo Espírito. E dirão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que segue. Recorrerão à Santíssima Virgem e lhe pedirão esta grande graça, que deve ser o fundamento das outras. Para isso, recitarão todos os dias o Ave Maristela e as ladainhas. Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todas as suas orações e obras cotidianas em conhecer a Santíssima Virgem. Implorarão este conhecimento ao Espírito Santo. Poderão ler e meditar o que já dissemos a respeito. Recitarão, como na primeira semana, as ladainhas do Espírito Santo, o Ave Maristela e mais um rosário todos os dias, ou pelo menos o terço nesta intenção. A terceira semana será empregada em conhecer Jesus Cristo. Poderão ler e meditar o que dissermos neste sentido e recitar a oração de Santo Agostinho, inserido no número 67. Poderão, com o mesmo santo, dizer e repetir centenas de vezes por dia: Senhor, que eu vos conheça, ou então, Senhor, fazei que eu veja quem sois. Como nas semanas precedentes, recitarão as ladainhas do Espírito Santo e o Ave Maristela, ajuntando as ladainhas do Santíssimo Nome de Jesus. Ao fim dessas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos por amor pelas mãos de Maria. Depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue, no número 266, recitarão a fórmula de consagração que se encontra também adiante no parágrafo 272. Será necessário que a escrevam ou mandem escrever, se não tiver impressa, e assinem neste mesmo dia em que a fizerem. Neste dia será bom render algum tributo a Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima, seja em penitência de sua infidelidade passada, às promessas do batismo, seja um sinal de sua dependência do domínio de Jesus e de Maria. Ora, esse tributo será conforme a devoção e capacidade de cada um jejum, uma mortificação, uma esmola, um círio, ainda que não deem mais que um alfinete em homenagem, contanto que o deem de bom coração. É o bastante para Jesus, que só olha a boa vontade. Todos os anos, ao menos no mesmo dia, renovarão a consagração, observando as mesmas práticas durante 3 semanas.
poderão até todos os meses e quiçá todos os dias renovar com as poucas palavras seguintes tudo o que fizerem. Sou todo vosso e tudo que tenho vos pertence, ó meu amado Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Recitação da Coroinha da Santíssima Virgem, 234. Segunda prática. Recitarão todos os dias de sua vida, sem entretanto nenhum constrangimento, a Coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas vestida do sol e tendo a lua debaixo de seus pés. Esta mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem. Há muitos modos de rezar bem esta coroinha, e seria demasiado longo mencioná-los. O Espírito Santo inspirará aqueles e aquelas que mais fiéis se mostrarem a essa devoção. Para rezá-las é bem simples, simplesmente é preciso dizer em primeiro lugar, em seguida, reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave Marias, um Glória ao Pai, ainda um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. E assim por diante. Ao terminar, diz, Soltu Presidium, que está em latim, né? 236. Usar pequenas cadeias de ferro. Terceira prática. É muito louvável, glorioso e útil àqueles e aquelas que, assim, demonstrarão ser escravos de Jesus e Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro, bentas com uma bênção especial. Essas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais, e uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado essa devoção. Não posso, contudo, esquivar-me a louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que os tinha arrastado o pecado original e talvez os pecados atuais, se entregam voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo, e com São Paulo se gloriam de estar recorrentados por Jesus Cristo, com correntes que, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas que todos os louvores, os colares de ouro dos imperadores. No tempo de outrora, era a cruz o que havia de mais infamante. Hoje, no entanto, é o símbolo mais glorioso do cristianismo. Digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Nada havia de mais ignominioso entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são essas cadeias de Jesus Cristo e distintivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas nos restituem a liberdade e nos ligam a Jesus Cristo e Maria, não a contragosto e a força, como a forçados, mas por caridade, por amor, como filhos. Eu os atrairei a mim, diz Deus pela boca do profeta, com os vínculos da caridade, que por consequência são fortes como a morte. De certo modo, mais forte naqueles que fielmente trouxerem até a morte esses distintivos gloriosos. Pois a morte, destruindo-lhes embora o corpo e reduzindo a podridão, não destruirá as algemas de sua escravidão, as quais, por serem de ferro, não se corrompem tão facilmente. No dia da ressurreição dos corpos, no juízo final, quem sabe, essas cadeias pendentes ainda de seus ossos não virão a constituir uma parte de sua glória, mudando-se em cadeias de luz e de glória? Felizes, portanto, 1000 vezes felizes, os escravos ilustres de Jesus e Maria, que até o túmulo usarem essas cadeias. Eis o motivo porque os que usam essas cadeiazinhas, primeiro, relembram ao cristão os votos e compromissos do batismo,
a renovação perfeita das promessas batismais que ele fez por essa devoção, e a estrita obrigação que está de se conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhes traga a memória. Por isso, essas pequenas cadeias servem para lembrar ao cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o santo batismo o livrou, e a dependência que neste sacramento voltou a Jesus Cristo, e a ratificação dessa dependência, feita a renovar os seus votos. E um dos motivos por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo e vivem com tanta libertinagem como se nada houvesse prometido a Deus, como se fossem pagãos, é não trazerem nenhuma marca ou distintivo exterior que disso os relembre. Segundo, mostra que ele não se vergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo e que renunciou à escravidão funesta do mundo, do pecado e do demônio. Terceiro, garante-no preservarem-no dos grilhões do pecado e do demônio, pois ou estaremos agrilhoados pelas correntes do inimigo, ou traremos as cadeias da caridade e da salvação. Querido irmão, despedacemos os grilhões do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e de seus asseclas, e lancemos longe de nós seu jugo funesto. Metamos nossos pés para servir-nos da palavra do Espírito Santo em seus ferros gloriosos e nosso pescoço em suas cadeias. Curvemos os ombros e carreguemos a sabedoria que é Jesus Cristo, e não nos enfademos de suas correntes. Notareis que o Espírito Santo, antes de dizer essas palavras, prepara a alma, a fim de que ela não rejeite o importante conselho. Eis as palavras. Ouve, filho, recebe uma sábia advertência. Não rejeiteis o meu conselho. Permite, caríssimo amigo, que una aqui ao Espírito Santo para dar-vos o mesmo conselho. Suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus, pendente da cruz, deve atrair tudo a si, e tudo de bom ou mau grado será atraído. Do mesmo modo, ele atrairá os réprobos pelas correntes de seus pecados, para acorrentá-los como forçados, e demônios, a sua ira eterna, a sua justiça vingadora. Nos últimos tempos, porém, atrairá especialmente os predestinados pelas cadeias da caridade. Esses amorosos escravos de Jesus Cristo, ou acorrentados de Jesus Cristo, podem usar suas cadeias ou ao pescoço, ou no braço, ou na cintura, ou nos pés. O padre Vicente Carafa, sétimo geral da Companhia de Jesus, falecido em odor de santidade no ano 1643, usava como sinal de sua servidão um círculo de ferro nos pés. Dizia que lamentava não poder arrastar publicamente os grilhões. A Madre Neide de Jesus, a quem já nós referimos, trazia sempre uma corrente de ferro na cintura. Outros a usaram ao pescoço em penitência pelos colares de pérola que costumam usar no mundo. Outros a usaram no braço para se lembrarem no trabalho manual que eram escravos de Jesus Cristo. Terminamos aqui o 22º dia do tratado. Vamos agora às orações. Primeiro, a ladainha do Espírito Santo. A saudação a Nossa Senhora. E, por fim, um rosário ou ao menos um terço.
Salve Maria! Vamos entrar agora na segunda semana do conhecimento da Santíssima Virgem.